informação. Conheça os seus direitos, vai prender De sua... volta com o seu programa Conheça Seus Direitos. Hoje tratando de direito do trabalho, tratando dessa semana da conciliação, esse movimento que é inerente a todas as justiças. A Justiça do Trabalho está trabalhando de forma realmente enfática para imprimir, para na realidade fazer com que as pessoas se conscientizem que o melhor caminho é conciliar. Aqui com a doutora Maria Rita, né? Essa grande, competente, excelente juíza do trabalho aqui ao meu lado. Doutora, quais os direitos do trabalhador em exercício? Quais os direitos que ele tem? A galera está perguntando. Realmente, quais são esses direitos que ele tem? O trabalhador em exercício trabalhando, ele tem vários direitos, como a gente já sabe, o 13º, tem direito às férias, se trabalha além da jornada constitucionalmente permitida, né, das 44 horas semanais e das 8 diárias, tem direito às horas extras, né, com adicional de 50%. Se trabalha no horário noturno, das 22 às 5 da manhã, tem direito adicional noturno de 20%. E vários são os direitos em exercício, dependendo se trabalha em condições insalubres ou adicional de insalubridade, questão da periculosidade para aquele trabalhador que tem contato com a energia, com a eletricidade. Então, vários direitos, dependendo da situação, da condição de trabalho de cada um, Evaldo. Depende, né, de cada caso. Mas, enfim, esses direitos aqui, muito bem retratados pela doutora, são, de forma gerais, assegurados a você, amigo e amiga de casa, que é empregado, independente, inclusive, da pitada aqui, de você ter ou não ter a carteira de trabalhador assinado. Quando não tem, inclusive, o empregador vai ser obrigado a assinar e ainda vai pagar uma multa por isso. Não é porque você está na informalidade que você não vai ter os seus direitos, não. Doutora, chega uma pergunta aqui pelo Twitter, eu agradeço a galera do Twitter, eu não posso fazer todas as perguntas que chegam, mas aqui é da Pati Miranda, né? Ela é Pati F. Miranda, eu vou fazer. Ela diz que tem um processo, doutora, contra a Secretaria de Educação do Estado, do Rio Grande do Norte, e diz que trabalhou 6 meses como bolsista, mais precisamente em 2007, e até hoje não recebeu nada. Ela disse que entrou aqui na Vara do Trabalho em Mossoró e que até hoje não deu em nada, parece que está arquivado. O que ela deve fazer, doutora? Eu sei que a senhora não pode responder em concreto, tem o mesmo impedimento que eu, por ser juíza, mas vamos dar uma orientação em abstrato para essa situação da nossa amiga Pati Miranda. A orientação é abstrato mesmo, né? Até porque Exato. A gente não sabe exatamente por que o processo estaria arquivado, talvez não sei exatamente o que aconteceu. Mas ela disse que teve um contrato de bolsista com ente público, né? Pelo que eu pude entender. Isso. Nesse caso, nós temos que analisar a natureza dessa relação jurídica. Ela ingressou perante a Vara de Trabalho, então eu presumo que o contrato a relação de trabalho dela seja de natureza seletista. Sendo de natureza seletista, ou seja, regido pela CLT, de fato, a justiça competente é a justiça do trabalho. Se não for essa natureza, se não for seletista, tem que procurar a justiça comum. Né? Isso ainda é uma questão um pouco controvertida, até contratação sem concurso público, existe ainda uma controvérsia não totalmente dirimida pelo Supremo, a questão se a competência é da justiça estadual ou da justiça do trabalho, no caso de contrato nulo, que a justiça do trabalho remeteu os processos para a justiça comum. Será que está acontecendo isso no caso dela? Pode ser, é isso porque na verdade isso. A expressão arquivado, quando a gente utiliza no nosso processo de trabalho, Eu acho que geralmente está associada ao não comparecimento do reclamante na primeira audiência. Ela diz que parece que está, na realidade. Deve Parece, ser é isso que a gente justamente, precisa. O que ela tem que fazer primeiro? Procurar a vara, ou a primeira, a segunda, a terceira, pedir ao servidor a informação, ou até no site digitar. E de posse dessa informação aí sim. Pode ser que tenha sido julgada improcedente, ou seja, ela realmente ter perdido os pedidos julgados improcedentes. Eu vou mandar ela procurar o Marcelo Roberto. Procurar o Marcelo Roberto, que com certeza a informação será super segura. Você vai procurar o Marcelo Roberto na terceira Vara do Trabalho, que mesmo que não seja o processo da Vara do Trabalho, ele vai lhe dar uma informação para você se direcionar, minha amiga Pati Miranda. Doutora, tem uma pergunta aqui interessante, nosso amigo Alves, do Abolição 2, ele pergunta o seguinte: quais os direitos do empregado se ele ficar doente? Realmente muita gente fica doente. Tem algum direito nessa situação? Pronto. Essa questão da doença, temos que ver um fator principal, que é se a doença decorre do trabalho ou não. Mas sempre que o trabalhador ficar doente, ele pode ausentar o trabalho, se justificando, apresentando atestado. Né? E se aquele afastamento for durante até 15 dias, ele fica afastado pela empresa. A partir de 15 dias começa o afastamento pela Previdência, né? E é importante verificar a natureza dessa doença, se ela tem a natureza, se ela tem origem no trabalho, porque se por acaso for uma doença ocupacional, ou seja, decorrente das condições de trabalho que a pessoa exerce, do trabalho exercido, ele poderá ter direito, vai receber um auxílio doença acidentário, ou seja, diferente do auxílio doença comum. E isso será
uma grande implicação que é a questão da estabilidade provisória, né? Porque o trabalhador que sofre um acidente ou que adquire uma doença no trabalho, decorrente do trabalho, ele tão logo cessado o benefício, retornado às atividades, ele tem direito à estabilidade de 1 ano, né? Então, quando ele retorna, Erval, ele não pode ser despedido, né? O empregador tem que ficar atento a isso, porque se for uma doença decorrente, como hoje em dia é super comum a questão da LER, DORT, né? Aquele trabalhador que, lesão por esforço repetitivo, muito comum nos digitadores, aqueles caixas de supermercado, ele se afasta, recebe benefício previdenciário, auxílio doença acidentário. Quando cessa o benefício, ele retorna às atividades. Tem uma estabilidade. Tem a estabilidade de 1 ano, e isso tem que ser respeitado, porque se o empregador despede, e é simples, procura a Justiça do Trabalho, que com certeza você obterá uma determinação de reintegração. Né? Então tem que estar atento a isso. Muito bem colocado pela doutora. Olha, eu queria pedir desculpa aos amigos e amigas que estão nos ligando, inclusive fazendo perguntas fora do tema, que nós vamos fazer ainda no mês de novembro. Eu vou estar me ausentando nesse mês, mas próximo programa eu vou estar, porque eu vou assumir lá como desembargador no Tribunal de Justiça, mas nós vamos fazer um programa de prestação de contas. O próximo programa nosso é com o Dr. Breno Valério sobre alienação parental, direito de família, mas nós vamos responder todas as perguntas que a galera está perguntando hoje fora do tema. Nós hoje estamos tratando desse tema com a doutora Maria Rita, aproveitando essa presença importantíssima dela aqui na nossa cidade de Mossoró. E continuando com ela, eu faço a pergunta seguinte, doutora: o que o empregado deve fazer quando se sentir vítima de um assédio sexual ou moral, hoje, infelizmente, tão comum dentro da relação de trabalho? Infelizmente, essa questão do assédio moral, ele tem crescido muito. Difícil hoje em dia, numa pauta de audiência, a gente não pegar pelo menos um processo do dia que não trate dessa questão. O assédio moral, ele tem que ser encarado com seriedade, porque é aquela prática de atos reiterados do empregador, né, que constrangem o empregado, corroem a sua autoestima, e muitas vezes tem consequências nefastas, né? A questão do suicídio, o empregado pede para sair do emprego mesmo necessitando, porque ele não consegue mais conviver naquele meio ambiente de trabalho. Então, o trabalhador que ele sinta que está sofrendo esse assédio, que ele está sendo discriminado no seu dia a dia, no seu cotidiano, ele deve se munir de provas primeiro, porque não adianta você chegar, muitas vezes eu sinto que os trabalhadores ficam frustrados, porque chegam perante o juiz sabendo que sofreram, mas não conseguem comprovar, e aí o resultado do pedido de indenização é improcedente. Alegar e não provar. Alegar e não provar não dá. É difícil provar? É, mas sempre se consegue citar alguma testemunha, alguém que tenha presenciado de alguma forma. Tem ainda a questão da inversão do ônus da prova, que é possível, né? Bom, em casos desse tipo, como são complexos, importante contratar um advogado. A assistência do advogado nesses casos é muito importante, porque geralmente são processos complexos, né? Porque você precisa, a empresa com certeza vai se munir, e para ela é muito mais fácil, né? Então é muito importante ele conseguir que pessoas que tenham relatado, por menor que tenha sido a participação delas, mas que tenham presenciado, que realmente compareçam em juízo para depor. Então, sofrendo o assédio, sentindo essa questão da discriminação, deve o trabalhador procurar a Justiça do Trabalho, entrar com a reclamação trabalhista, pedindo indenização por danos morais. E isso realmente é uma realidade crescente, infelizmente. E às vezes, como eu disse, nós temos casos até de pessoas que chegam a suicidar por conta disso, que a pressão é intensa, né, se sentem discriminados, não conseguem mais conviver no trabalho e levam isso até para o seu ambiente familiar. Isso é muito complicado. Né? O problema ultrapassa o limite do trabalho, ele não consegue mais conviver com ninguém. A autoestima embaixo. A vida inteira dele, não é verdade? Exatamente. Então é um caso seríssimo, que infelizmente tem crescido nós teríamos muito. que ter um programa só para falar disso, mas vamos trazer a doutora Maria Rita, trazer o doutor Marcelo Roberto, que é um especialista nesse tema, para discutir aqui com você. A conciliação, esses processos serão pautados, há uma expectativa, uma perspectiva de, em termos econômicos, a gente trabalhar com quanto financeiro, de economia mesmo, em termos de processos conciliados, ou possíveis de serem conciliados nessa semana. Há uma perspectiva, há um pensamento da Justiça do Trabalho, que realmente a gente fala em números, a gente trabalha com números e com valores. É a pergunta final para a gente fechar aqui, doutora Maria Rita. Eu pelo menos assim, nessa comissão, tanto os 3 integrantes, né, essa questão dos magistrados, nós não fixamos patamares de valor quanto atingir. Nós trabalhamos aqui na realidade de Mossoró, são 8 mil processos, mais ou menos, na fase de execução, e o que a gente busca é inserir a quantidade máxima de processos nessa semana. O que vier é lucro, porque a divulgação nós estamos fazendo, conscientizando a população da importância dessa conciliação também.
Milhões são movimentados, com o leilão que nós vamos realizar, eu tenho certeza que vai ser um número maior ainda. Dinheiro muito que vai girar em torno de todos esses projetos. Para você ter noção, eu tenho uma empresa lá em Natal que já sinalizou o acordo de 14 milhões de reais, só uma empresa. Olha. Então, assim, realmente, nós temos uma expectativa, não sei nem, eu particularmente eu não estou trabalhando com números, apesar de nós estarmos sujeitos a números. Não é isso? Eu tenho certeza que alcançaremos números elevadíssimos esse ano. Dúvida. Doutora, eu queria agradecer esse bate-papo fantástico. O tempo nos impede de continuarmos aqui a bater esse papo. Peço desculpa aos amigos e amigas de casa que não puderam ser atendidos. Foi um espetáculo. Queria dizer aqui para a senhora, quando a senhora vier a Mossoró, convidada especial do nosso programa, foi um espetáculo. E tem esse programa. A senhora falou o programa do Dr. Evaldo, não é programa não. O programa é da Justiça do Trabalho, é da Justiça Federal, é da Justiça Estadual, é do Ministério Público, é da Advocacia, enfim, é de todos aqueles que querem realmente fazer com que os direitos das pessoas sejam conhecidos, sejam respeitados. Eu agradeço e deixo para a senhora fazer as suas considerações finais. Eu agradeço o espaço, Eval, realmente é muito importante a gente divulgar isso, a Justiça do Trabalho está se empenhando bastante, né? Como eu disse, o trabalho da Justiça Comum ano passado foi espetacular, nós esse ano estamos tentando também fazer um trabalho digno de registro, e eu peço que todos compareçam, os advogados, as partes, liguem para esse número que a gente falou, 4006-3300. Tem um VT aí que está rolando. Exatamente, também. Acesse o site trt21.juiz.br, peçam o agendamento dessa audiência de conciliação, para que esse movimento realmente seja um sucesso, que ele só vai ser com a participação de todos, dos trabalhadores, das empresas e dos advogados. Aí, que beleza, né? Terminamos de modo fantástico. Agradeço mais uma vez. E realmente convido você a realmente, quem perdeu, aviso, a reprise desse programa sábado às 13h30, antes do programa Super Tático, nosso amigo Pé Quente. E próximo programa, tá daqui com o Dr. Breno Valério, Alienação Parental, Direito de Família. Fui, um grande abraço para você, amiga de casa. Valeu e só alegria. Chame a família.